Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma noite de estudos do grupo Sentir, Conhecer e Evoluir. E para darmos início ao estudo, vou pedir para a Cristiane para que ela faça a leitura da página inicial e logo após a Carli vai fazer a prece para nós. Boa noite a Cristiane, todos. isso. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à leitura da página. Agenda Cristã, capítulo 30. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Resposta à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrastamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela Terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. E agora, com essas palavras que tocam nossos corações, vamos nos ligando ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, irmão, guia, pedindo as bênçãos e a permissão para essa noite de estudo que está iniciando, para que possamos ter ouvidos de ouvir tudo que nos cabe e que tenhamos a vontade e a coragem de colocá-los em prática. Senhor, abençoe a todos nós, aos nossos familiares, que nos ajudam nessa caminhada, buscando seguir sempre os teus exemplos. Obrigada, gratidão pelo momento de estudo que vai se iniciar. Que assim seja, graças a Deus. Meu Deus. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Carli. Então, gente, e sejam bem-vindos os outros que chegaram aí depois do início. Todo mundo, sejam todos muito bem-vindos à nossa noite de estudos. Na semana passada, nós fizemos alguns esclarecimentos a respeito do curso, né? Que a Luciane Pires é a nossa coordenadora, ela que montou o escopo todo do estudo, e nós teremos alguns facilitadores, né, para nos ajudar. Hoje estarei eu facilitando aqui o entendimento, né? A gente está seguindo o livro que ela indicou, que é o Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo. E eu até coloquei lá no grupo. E, gente, quem não estiver no grupo,
que por algum motivo não esteve na semana passada, coloca o telefone aí no chat, vou pedir a Miriam para que ela possa anotar, para que a gente possa incluir a pessoa, para a gente manter as informações ali, sempre a pessoa saber das informações ali. Então, a Luciane, na semana passada, deixou até um dever de casa, né, para gente. Alguém teve a oportunidade de dar uma lida nos caracteres do homem de bem, lá da perfeição moral do Evangelho? Alguém teve essa oportunidade? Olha, eu confesso que eu não. Eu dei uma Enfim, deu olhada, uma olhada. né, e tentei responder as perguntas, né, que ela acabou fazendo, né? Sim, E eu acho que eu só consegui a última pergunta que ela fez. O que eu ainda não consigo fazer? Praticamente tudo. tudo. Estou muito Ai, longe. Estou nós estamos, tentando. né, Carly? Com certeza, a Luciane, daqui a 3 semanas, ela vai estar conosco de novo e ela vai estar abordando o assunto, porque ali é o ideal, né? É o que a gente aspira, né? Ela trouxe algumas reflexões e de antemão já vou dizer para vocês, eu não tenho formação em psicologia, então com certeza eu não vou ter o cabedal de argumentação que a Lu tem, mas eu estudei, me preparei para a gente estar junto, porque o primeiro que aprende somos nós que estamos aqui, né? Todos juntos nessa proposta de educar os nossos sentimentos, que esse é o objetivo desses nossos encontros aqui. Então, para a gente começar, nós vamos ouvir uma música inicialmente. E aí, eu vou pedir, vai ser alguns minutos, que a gente consiga se abstrair dos nossas questões diárias, aquele pensamento que chegar, a gente tentar afastar, como fazemos na meditação, só para a gente se posicionar hoje aqui, né, com presença, com atenção. Aqui estou para tentar entender como é que eu posso educar os meus sentimentos. Esse é o nosso objetivo aqui, de todos nós, que não é fácil, né? Então, eu vou colocar música para que a gente fique esses minutinhos prestando atenção à música, tá bom? E buscar trabalhar a atenção nossa e essa presença. Todo mundo fixado nessa informação. O som está saindo, Miriam, Não, por tá sem favor? som. Está sem som. Só um minuto. Esqueci Você uma habilitou o coisa. som? Pois é, esqueci o básico, George. Tá falhando o som, é minha impressão.
quando a gente fala de fluência e você. Gente, foram pouquinhos minutos. Espero que vocês tenham conseguido ouvir a música, né? E agora eu queria perguntar para vocês o que vocês sentiram ao ouvir essa música, ao ver essa imagem, ao ouvir esse som que estava por trás dessa música. Podem abrir os microfones um a um, se quiser fazer o comentário. Não, Eu, Olha Quem? só, eu vou falar então, Márcia. Na Isso? realidade, eu fiquei naquela expectativa, esperando, veio sentir um sonzinho assim, da água, da natureza, que era legal, e fiquei esperando mais alguma coisa. Você não ouviu a música de fundo? Não, Nem eu. não. A água ali, e falei, mas estava fechei tocando meus sim, é olhos. porque Eu o áudio ouvi. de vocês devia estar baixo, mas estava tocando sim. Tinha a É. música de fundo e a sonzinho da água, aquela É, melodiazinha eu não bem escutei, eu até tranquila. fechei os olhos tal, e não escutei. Fiquei Eu, esperando, acho que algo mais. Sim. Acho que os idosos vão ficando surdos. Alguém Eu conseguiu senti ouvir uma. Eu ouvi a isso? música. Oi, Ana. Eu parecia que era Enya. Eu ouvi assim, eu senti uma paz, uma tranquilidade e aquela água passando assim. A impressão que eu tive é que eu estava ouvindo Enya, mas assim, uma Entendi. música suave, tranquila. O meu sentimento foi de paz, de tranquilidade. Não lembrei de mais nada. Me concentrei ali e consegui Sim. ouvir. Alguém Eu mais? também senti uma paz, assim, e com os olhos fechados. Aí eu vi como se eu tivesse uma multidão de árvores de verde, né? Um Sim. monte de Eu verde. também senti paz, tranquilidade, mas deu vontade de ir naquela água seguindo aquele riozinho lá, deu vontade. Parecia que eu estava Ai, indo junto. que bom! Eu Alguém senti, mais? eu senti assim uma harmonia, uma combinação entre a música e o som da água. Eles se harmonizaram muito bem. Chegou para mim assim, trazendo muita calma também, como os amigos aí já sentiram, e foi isso. Alguém mais? Deus, boa noite a todos aí, tudo bem? Eu senti uma leveza, uma paz, uma harmonização entre a gente mesmo online, né? Porque a gente tem que estar em uma sintonia, como a gente está tendo. Que ótimo, Alvin. Então, gente, o objetivo era esse, né, de despertar em nós, Thelma e Solange, ou alguém mais que não tenha ouvido a música. Vamos ver se no final a gente consegue novamente colocar. Porque isso é um exercício que a gente faz. Pode ser que no primeiro dia a gente nem preste tanta atenção, mas se a gente fizer isso mais vezes, vai nos ajudando a nos tranquilizar, nos equilibrar, né? Trazer sentimentos bons, né? E isso é Márcia, muito importante. quem está acostumado a participar da terapia online às quintas-feiras, sabe que a gente tem aquele Sim, momento, antes do tratamento à isso, distância, que tem uma música parecida. Então as e pessoas já fazem esse exercício, né? Olha, agora ouça a isso, melodia, se acalma, coloca essas pessoas aí em relação ao tratamento à distância, né? Coloca essas pessoas em sua isso. tela mental, então já é um exercício Já mesmo vai que. treinando. É isso aí, Jorge. É isso aí. Se a gente Ô, fizesse, de Márcia, repente, isso todos os dias, né? Seria bem legal. Oi, Bebel. Márcia, boa noite a todos, meus Boa irmãos. noite. Eu, Solange, né? E quem mais? Eu também não ouvi, não, Thelma. só Thelma, só ouvi o barulho mesmo da água. Então, vou aguardar o final, porque se Isso. foi Tá é a bom. Enel mesmo? Foi a Enel? Não, não. É Ô, Márcia, música instrumental. me passa o link Ah, aí tá. pelo WhatsApp que eu baixo e boto no slide. Às vezes vai melhor.
Tá. Me É, passa o link aí. Enquanto você está falando, você me passa o link e que eu baixo aqui. Agora, Paulo, outra coisa que está acontecendo, eu não sei se está acontecendo com todos, mas de vez em quando a voz está sumindo. É só com o meu pode, aqui ou é com vocês também? pode ser a sua internet, tá, Ah, Bebel? então tá. Então pode ser Todo sim. Então mundo tá. tá com essa dificuldade, gente? Não, Ah, então não. é aqui, Não? tá bom. Tá, mas eu vou, Tá? vou continuar junto, vou continuar. Isso. Então, gente, nós vamos dar, então, né? Agora iniciar realmente. Deixa só eu passar aqui para a Geórgia, que ela me pediu. Só um instantinho, gente, porque eu sou daquelas que eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pronto. Então, a nossa proposta hoje é dar continuidade, né, àquilo tudo que a Luciane passou para nós na semana passada, né, que de tantas reflexões ela nos trouxe. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução humana e sobre a evolução humana. E nós estamos, né, falando de autoconhecimento. Semana passada ela falou sobre a educação do espírito e hoje o nosso tema é a evolução humana. Então, gente, aqui, né, vamos deixar, né, bem claro que hoje esse curso não tem a proposta de aprofundar assuntos doutrinários, tá? O nosso objetivo é trabalhar os sentimentos, mas nós precisamos de, por vezes, buscar os conceitos que nós trazemos da doutrina espírita e lembrar algumas coisas básicas para que a gente possa compreender o que que é esse processo de educação de sentimento. Então, não tem como eu falar disso se eu não falar, né, da forma como Allan Kardec nos mostra de que somos formados. Nós somos constituídos por três componentes, né? O espírito, o perispírito e, o que mais? O corpo físico, não é? Essa é uma imagem didática, tá, gente? É só para a gente entender essa constituição de espírito, perispírito e corpo físico. Longe está de ser uma imagem real, é muito didática mesmo. Então, a gente vai dar uma passada, vamos fazer uma pequena viagem sobre esses conceitos, né, do espírito, do perispírito, do corpo físico, para que a gente possa falar de função psíquica, possa falar de emoção, possa falar de sentimentos, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar aqui, lembrar, na verdade, né, é o espírito, que é esse foco de inteligência, como nós aprendemos na doutrina espírita. Ele é o foco de inteligência e todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, portanto educados. Quer dizer isso? Todo mundo foi criado igual, simples e ignorante. Ninguém nasceu anjo ou foi criado anjo. É isso que Kardec quis dizer. Todos simples, ignorantes em conhecimento e educáveis, que nós podemos nos educar nas várias reencarnações em que a gente for passando. Por isso que somos também perfectíveis, porque nós uma hora a gente vai entender o que significa a lei de amor, né? Tudo, né? Como Jesus nos ensinou. Então, o espírito é esse foco da inteligência, é o centro da vontade, é o princípio inteligente, individualizado. Quando a gente estuda os reinos da natureza, sobre a ótica espírita, a gente percebe um caminho que que o princípio inteligente percorreu até ser individualizado no reino nominal. Então, olha, nós temos o reino mineral, vegetal, o animal
E quando chega no reino nominal, o princípio inteligente, que é esse foco de inteligência, se individualiza. E então, somos seres únicos, né? Esse foco de inteligência capaz de ser educável se torna único mesmo. Ele é a fonte inesgotável, né? De energias diversas, né? Onde está o nosso pensamento, as emoções. E o espírito, ele é objeto da educação humana. Eu não tenho como falar em educação de sentimentos se eu não entender que essa educação de sentimentos, né, vem do espírito que precisa ser educado. É nesse sentido. Então, o espírito, durante as reencarnações, ele vai acumulando experiências e desenvolvendo capacidades. Kardec nos ensina isso. A cada reencarnação, eu trago a experiência da minha existência passada, mais aquelas que eu vou adquirir aqui nessa existência. E aí tem uma questão muito interessante que é o seguinte: o uso da prece, da meditação, do hábito dos bons pensamentos e sentimentos modifica a energética espiritual, trazendo paz ao espírito. O que nós fizemos no início, né, foi uma pré-meditação muito pequenininha. Isso trouxe paz. Aqueles que se manifestaram, na maioria, calma, tranquilidade, paz. Então, à medida que a gente começa a utilizar a prece, os bons pensamentos, a gente vai trazendo paz para o espírito, né? Esse foco de inteligência que nós chamamos na doutrina espírita de, de espírito. E é muito interessante que o Jason de Camargo, ele traz para nós uma informação, quando eu mostrei aqui essa imagem, né? Que lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, o que que ele diz para nós? Que esse princípio inteligente levou 15 milhões de séculos para fazer a viagem. Essa viagem do aperfeiçoamento do princípio inteligente até ele se transformar no espírito individualizado. 15 milhões de séculos, gente, nem é 15 milhões de anos, né? 15 milhões de séculos. Então, sobre o espírito, a gente entende que o espírito arquiva as nossas vivências, né? Ele é a fonte geradora da inteligência que a gente adquire nas diversas reencarnações, as experiências, né? Tudo isso. E o segundo elemento no qual somos constituídos é o perispírito. Lembra daquela imagem? Eu só separei a imagem, o espírito, o perispírito e o corpo físico. O perispírito, ele é o intermediário entre espírito e corpo físico. Porque o espírito, ele é tão sutil que ele precisa de um ser ente intermediário para que ele possa agir sobre a matéria densa que é o corpo físico, tá? Então, o Kardec chama que o perispírito é o envoltório do espírito, envoltório propriamente dito. Ele ainda diz isso no comentário à questão 93 do Livro dos Espíritos, né? Então, é E é através. matéria, né? E é Sim, ele matéria. é uma matéria quintessenciada, não tão sutil quanto o espírito e nem tão denso quanto o corpo físico. Isso aí, Solange. Então, é através do perispírito que o espírito, então, se prende ao corpo físico. Ele é chamado de vários nomes. Modelo organizador biológico, o Dr. Geraldo Hernani Guimarães, desculpa. Psicossoma, corpo espiritual, corpo astral, corpo fluídico, esses são os vários nomes que são dados ao que nós espíritas chamamos de perispírito.
Gente, deixando bem claro, longe estou de fazer um estudo aprofundado de propriedades do perispírito, natureza do perispírito, porque esse não é o nosso foco aqui, tá bom? Tô dando, né, lembrando para todo mundo só as questões bem, né, bastante importantes para o que a gente vai estar falando hoje. E Kardec faz essa pergunta lá no Livro dos Espíritos, ó, há no homem outra coisa mais que a alma e o corpo? Isso só para confirmar o que a gente está falando. Os espíritos superiores dizem, sim, há o laço que une a alma ao corpo. Esse laço é o perispírito, tá bom? Ele diz que sim. E aí, eu estou fazendo uma afirmação. A palavra perispírito foi criada por Allan Kardec? Aí eu queria que vocês respondessem sim ou não. Sim, Só sim ou não. Sim? Alguém mais? E, e, Sim. Mire, me ajuda a ver aí, porque agora eu estou com a tela de pessoas um pouco mais restrita. Alguém pensa diferente? Vocês podem levantar a mão, tem reações aqui embaixo, tá? Ah, isso, gente. Se não quiser falar ou então colocar um sim ou não. E aí? Palavra perispírito foi criada por Allan Kardec? Eu acredito que sim. Sim. Alguém pensa diferente? Então, gente, é assim, é isso aí. Sim. Isso é um neologismo. Kardec criou essa palavra para que a gente pudesse compreender, né, o que ele estava querendo explicar. E ele retirou essa explicação do próprio conceito científico ó, envolvendo o germe do fruto ao perisperma. Isso na ciência. Então, por comparação, o que que ele fez? Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito, tá? Então, é um neologismo, sim, palavra criada por Kardec com base, né, no perisperma, que já era uma palavra conhecida, né, da ciência, tá? Então, aqui é outro desenho, outra imagem didática, tá, gente? Mais uma didática aí para a gente entender, né, o espírito, o perispírito, o corpo físico. E aqui nessa imagem, a gente consegue perceber o seguinte: as emoções, por exemplo, né? Elas fluem do espírito, tá? Do campo mental ali, do espírito, exterioriza-se no perispírito, tá? Sob uma forma de energia, vai depender da emoção, se é positiva ou negativa, e se irradia para o corpo físico através do cérebro, tá? E aí o corpo executa as ordens do cérebro. Então, por isso que eu trouxe esses conceitos para a gente relembrar, porque as emoções estão lá, ó, no nosso campo mental, lá no espírito, que ele faz? Exterioriza-se no perispírito e ela irradia, vamos dizer assim, no corpo físico através do nosso cérebro, que aí vai produzir as reações do corpo físico, né? Às vezes até com substâncias químicas, dependendo dessa emoção ali que a gente, né, está vivenciando, tá bom? Se alguém tiver alguma questão, gente, pode interromper aí, pode perguntar. Se eu não souber, vai ter gente que sabe. e ao mesmo Fiquem à tempo, né, vontade. hein, Márcia? Oi? E ao mesmo tempo, é, não só, vai passar pros, ó Jesus, os chakras, o- os centros de energia, De né? fo- É para o corpo como um todo, né? Não estou entrando em detalhes sobre qual parte do corpo, né? Para o corpo físico. Só para deixar claro, Solange, que a emoção não está no corpo físico, ela é oriunda lá do nosso campo mental, tá bom?
Uhum. E aí, gente, uma outra questão que é muito importante a gente entender agora a gente vai falar de uma coisa mais específica que é o psiquismo na visão espírita. O psiquismo na visão espírita é o resultado das experiências nas diversas reencarnações. Então, o que nós trazemos hoje dessas experiências das nossas reencarnações é o né, chamado psiquismo na visão espírita. Tudo fica arquivado no espírito, como nós falamos, né? Esse é o nosso psiquismo. Psiquismo é o resultado dessas nossas experiências nas diversas reencarnações. Então, tudo que nós trazemos é um produto muito elaborado, porque se hoje nós estamos aqui, né, com as nossas vivências, com as nossas aptidões, com as nossas virtudes, com os nossos equívocos, isso tudo é produto elaborado em diversas reencarnações, e não somente dessa, né? Com certeza, se olharmos, né, para a história da humanidade, hoje somos a melhor versão de nós mesmos, né, em relação, embora ainda vejamos tanta violência, tanta maldade, mas hoje a humanidade, né, está num nível à frente do que já esteve há 200, 300 anos atrás. Então, isso o doutor Jorge André, eu esqueci de colocar aqui, que dá essa informação. Então, todo ato, toda experiência fica registrado e passa a integrar o patrimônio inalienável do espírito. Tudo, tudo, tudo. Um ressentimento que a gente tem com alguém está registrado. Assim como um ato de amor está registrado também, né? Então, essa gama de experiências que a gente tem estão todas registradas. Uma lembrança de uma ofensa que a gente tenha, que possa ter nos causado raiva, tristeza ou até rancor mesmo, também está registrado. Vai depender da forma como a gente vai estar trabalhando essas questões que vamos, né, torná-las positivas ou não. Então, o ressentimento, por exemplo. Miriam gosta de falar isso. Como é que é? O veneno, eu tomo mesmo, eu que tomo o veneno, né? Quando eu estou ressentido, não é isso? É, eu quero dar para o outro, mas quem toma sou eu, né? E faz Quem mal toma para sou mim, na eu. verdade. Exatamente. Que o ressentimento faz mal para mim, mal para mim. Então eu acabo acionando, né, pensamentos numa atitude negativa, porque a gente quando fica ressentido fica difícil. A gente, né, quando a gente alimenta o ressentimento de nós, porque ele pode até vir, se a gente não alimentar, ele vai sendo dissolvido de alguma forma, mas como a Miriam acabou de dizer, eu também posso alimentá-lo, né? E aí ele só vai crescendo, só vai crescendo. Então, isso não é legal, né? E assim, assim como os atos de amor, né? Os atos de bondade, de caridade que a gente possa estar fazendo também ficam registrados em nós. E isso daqui, gente, é muito importante. Olha, nós carregamos uma bagagem que influencia de uma certa forma o nosso presente. Nosso presente não vivencia somente nossos conteúdos emocionais vividos nesta existência, não. A gente sofre influência de conteúdos emocionais vividos em existências anteriores. E eles estão aqui na nossa porta produzindo efeitos, porque é o nosso psiquismo. É aquilo que nós, em essência, somos. Então, a gente carrega uma bagagem que influencia no presente, não só dessa existência, mas também de outro. Quantas vezes nós temos uma certa repulsa por uma outra pessoa que acabamos de conhecer nessa existência, não é? E também em outras situações, alguns medos, alguns traumas, né? Porque a gente carrega essa bagagem conosco.
tá? E aí ela acaba produzindo efeito nas reencarnações sucessivas em que vamos passando. Isso ficou claro, gente? Tudo que eu estou falando aí nesse tempo. Alguém quer fazer um comentário? Não? Então, bora lá. Então, vamos lá. E aí, então, a gente também aprende que nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. Isso aqui tudo a gente só está lembrando, que a maioria de nós já viu essa imagem do iceberg, a estar demonstrando o que é o nosso consciente, o que é o nosso inconsciente, né? A gente possui aspectos mentais que são conscientes e outros são inconscientes, porque o consciente é essa parte pequena do iceberg. É a capacidade da gente perceber isso mesmo, mas ela é lá pequenininha, ó. Pequenininha. Agora, o inconsciente, aquele arquivo das experiências, que nós não temos uma lembrança de 100%, ele é muito maior. Então, o consciente é a parte da personalidade que possui uma percepção direta. Sensação, imagem, pensamento, sentimento, esse é o nosso consciente. É a capacidade que temos, que o espírito tem de perceber a si mesmo, tá? Que é pequeno. Olha lá, a pontinha do iceberg, né? Mas o inconsciente são todos, todo o nosso aprendizado das experiências reencarnatórias. Freud dizia que era o porão da psique. Mas na visão espírita é mais do que isso, porque Freud via nessa vida, né, somente sobre esse aspecto. A gente, enquanto espíritas, a gente entende que não só dessa experiência aqui, mas também de todas as nossas experiências reencarnatórias. E vocês já ouviram falar no Dr. Jorge Andréa? Né? Alguns sim, alguns já ouviram falar. Ele era um grande estudioso. Nos ajudou Médico, muito, né? cardiologista, Médico, isso. Ele nos ajudou muito na compreensão das forças escreveu 12 sexuais da volumes. alma, né? E é muito bom. E ele, então, tem um estudo sobre o inconsciente. Ele fala que a gente ainda tem três tipos de inconsciente. Aquele que é o atual, tá? Que circunscreve-se assim a nossa encarnação, reencarnação atual. Tem o do passado, que é das outras reencarnações, e o puro, que está ainda acima. Então, ele nos ajuda a conhecer bastante essas questões. E ainda, o Jason de Camargo nos traz o superconsciente. Eu coloquei essa imagem aqui, que foi a que eu achei, que ele está acima do consciente. Então, ó, o inconsciente lá, aquela parte grande, esse desenho ainda até mostra um subconsciente, o consciente, que é o pequeno, e o superconsciente, que está acima. É uma zona de expressão de energias superiores do espírito. Ela trabalha, se encarrega da síntese e da intuição. Aquilo que o consciente ele percebe, ele raciocina, o superconsciente sente. Isso que ele está querendo dizer. E aí ele dá alguns exemplos para a gente entender, tá? Os gênios, os artistas que buscam a inspiração como fonte para os seus trabalhos. Também os músicos. O superconsciente está mais ativo nos espíritos mais sublimados. Aí aqui o Jason dá até exemplo de grandes músicos como Beethoven, né, que tem o superconsciente bastante desenvolvido. Então, são aqueles, né, espíritos mais sublimados que têm o superconsciente mais desenvolvido. A gente está estudando uma obra que é No Mundo Maior, às segundas-feiras, obras de André Luiz, e aí o Calderaro também, ele aborda essa questão dizendo aonde que está no cérebro esse superconsciente, ele fala que é no lobo central, tá? É a zona da inspeção superior do espírito. Mas isso é uma coisa que é só a título de conhecimento mesmo,
né, que enquanto estamos aqui Ô, Márcia, reencarnados, oi, Márcia, é lobo é frontal. eu falei frontal, não? Não, você falou médio, né? Lobo Alguma coisa frontal, assim. Eu entendi outra no coisa. lobo frontal do cérebro. Ah, eu É, entendi que é. você falou mediano, alguma coisa assim. Tá, tudo Não, bem. não, Ah, no lobo central, que ela frontal. falou. Central, você falou central, Ah, tá. frontal, me Tá. desculpem. Eu vi que você Me só não falou desculpem. frontal, tá? É, frontal, tá certo. Obrigada, Miriam. Então, isso só para a gente realmente ter uma ideia que a nossa função psíquica, né, na visão espírita, que é essa bagagem que nós trazemos, né, está no nosso consciente, no nosso inconsciente, e muitos de nós também, num processo aí desse superconsciente, tá? Só para a gente entender isso aí um pouquinho. E também não é objeto da gente de aprofundar também aqui, né? A gente está passando essas informações, porque o que realmente vai nos ajudar nessa educação do sentimento são essas funções psíquicas que a gente precisa entender, né? A gente vai desenvolvendo aptidões psíquicas à medida que vamos evoluindo, tá? Então, essas funções psíquicas podem ser gerais ou especiais. Agora, olha que interessante. Função em geral, a atenção e o ar. Lembra no início da música, quando eu pedi para que todo mundo tivesse atenção, presença, foco? Então, é isso. Em tudo na nossa existência, aqui, agora, a gente ter atenção. Eu tenho que lavar a roupa, mas eu tenho que fazer o lanche, eu tenho que arrumar a cama. Isso tudo não pode ser o foco da nossa atenção nesse momento que nós optamos por buscar os nossos esclarecimentos. Isso tem que ficar de lado. Haroldo Dutra Dias, ele chama de presença essa atenção. Mesmo estando lavando uma louça, eu lavar com presença. Porque normalmente a gente não consegue fazer isso. Aí a gente vive ansioso, porque faz uma coisa pensando na outra, faz outra coisa pensando na outra. Então, para tudo, e isso precisa de hábito, porque na repetição a gente vai conseguir ter atenção em cada coisa. Hoje em dia, nós temos muitas dificuldades de apreender as informações, não é? Nesse mundo que a gente vive, que abre o telefone, tem trocentas informações ao mesmo tempo. Não damos conta de apreender. Não dá tempo do cérebro processar isso tudo, porque não temos atenção. A gente vê tudo e não vê nada. A verdade é essa. Nos falta essa atenção, não é? Então, é um mundo de informações. Eu vou ser bem sincero, meu cérebro, eu acho que não dá conta de assimilar isso tudo, não, porque eu não assimilo realmente. Aí é uma coisa louca, né, que a gente pensa em comprar um lápis, daqui a pouco chega milhões de informação de lápis, de tudo quanto é jeito, de tudo, né, qualquer lugar. E a nossa mente fica confusa nisso tudo, a gente não tem atenção nenhuma. E aí é o ponto que a gente precisa prestar bastante atenção. Por quê? Aquilo que eu torno um hábito, aquela ação repetida, pode tornar um hábito. Agora eu vou falar de coisa boa. A repetição exaustiva, por exemplo, da bondade. Eu me proponho a ser bom em qualquer situação. Se eu repetir isso, isso vai tornar um hábito. Assim como a ação negativa. Se eu insistir em passar os outros para trás a todo momento, vai virar um hábito que daqui a pouco eu nem percebo, tanto para o bem Márcia, quanto para o mal. Pois não. assim como a mentira, né? Quando a pessoa Sim, repete aquela mentira inúmeras vezes, ela passa a incorporar aquilo como uma verdade. como uma verdade. É Aí verdade, depois, Sara. até num teste daqueles que faz, né, de polígrafo, não sei o quê, para ver a verdade, a pessoa acaba
passando, porque ela acredita Ela naquilo como acredita. verdade. De tanto que ela incutiu aquilo na cabeça como verdade, ela acabou, né, incorporando Sim, aquilo para ela, né? porque a repetição gera o hábito. Então, quando a gente O falou aqui da Márcia, meditação, né, a gente... Oi? Bebel, Bebeu? Oi. é, o que é uma informação que eu tenho, mas eu agora eu não esqueci a fonte. Mas fala-se o seguinte, quem souber me ajuda aí. Tudo que você faz por 21 dias consecutivos, o seu cérebro recebe como uma verdade. Olha só, eu desconheço realmente, Bebel, essa informação assim tão precisa, né? Eu desconheço. Você não acha que está muito mais ligado à ação consciente do ato? Você não acha, Bebel? Estou aqui pensando, tá? Vamos pensar junto. Eu posso fazer 50 vezes, 50 dias a mesma coisa e não prestar muita atenção no que eu estou fazendo. Você concorda, Bebel? Bebel tá aí? Ou alguém? Alguém tem, né? A importância da gente agir com consciência, né? Para se tornar esse hábito na nossa vida. Bebel tá por aí? Tá sim, tá com o microfone aberto. Né? É. Alguém, né, gostaria de comentar sobre isso? Porque essa informação que a Bebel trouxe eu não tenho, tá, gente? Olha, Se eu alguém dei uma tiver. olhada aqui, né, no Google, e aí tá falando que a crença que leva 21 dias é mito, embora popular, e Ai, que o tempo médio para criar um hábito é cerca de 66 dias. E aí vai falando outras coisas, sim. mas que não se baseia em evidências científicas Uhum. esses 21 dias. Então, Ah, ai, que mas bom, é. você trouxe isso aí, Bebel, né? O que importa, eu acho que para nós, é fazer essa reflexão. Quais são os meus hábitos? Eu olhar para dentro de mim mesma. Estou cuidando desse corpo físico que serve de instrumento para o meu crescimento nesta reencarnação? Estou trabalhando exaustivamente, sem tirar um tempinho para mim. Quais têm sido os meus hábitos? Essa pode ser uma reflexão para nós, para o nosso caderninho das emoções que a Luciane deu de dica na semana passada. Porque se a gente não olha para nós mesmos, como é que a gente faz autoconhecimento? Como é que a gente educa sentimento? Não é, gente? Nós não precisamos dizer os nossos hábitos uns para os outros, não precisa disso, é reflexão nem individual, mas é importante fazer. O que que eu estou trazendo para minha vida de hábito? Estou passando horas. Outro dia minha filha me disse que no celular dela diz quanto tempo que a pessoa passa no celular. Eu fiquei horrorizada com o que ela me passou, 10 horas, Todo 9. celular faz isso. Sim, Todo faz celular todo faz isso. celular. Faz. Mas, gente, como assim? E o que que de positivo isso está trazendo, né? Esses são hábitos que a gente tem que estar avaliando. Aí, ó, Geórgio, depois você me mostra onde está no meu para eu saber como é que eu tô, como é que está sendo meu hábito aqui, O né? Márcio, o meu, por exemplo, dá semanalmente. Semanalmente? Semanalmente, ele me diz que naquela semana eu tive uma média de uso de tantas horas Tantas por, horas. por dia, entendeu? E aí, olha só, essa informação pode ser positiva para nós. Se Tá, for vamos no dia, né? Eu ligada a coisas fiquei, boas, sim. fiquei 2 horas na internet por dia, por exemplo. Tô chutando. O que foi bom para mim hoje dessas 2 horas? O que que eu tirei de positivo? É essa reflexão que nós temos que fazer. Ah, só fiquei na rede social rodando, 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 rodando e não apreendemos nada, porque não dá tempo. Nosso cérebro não dá conta de processar aquilo tudo, né, ao mesmo tempo. Então, essa aqui é uma questão que eu acho que a gente pode
né? Trabalhar, quais são sido os meus atos, os hábitos? Eu tenho tido atenção naquilo que eu estou fazendo? São boas reflexões para nós. E também, essas são as funções gerais psíquicas, mas temos as especiais, que é a inteligência, o pensamento, os instintos, as emoções, os sentimentos. A gente vai ver algum deles aqui. Isso sim, né? Vamos ver como é que a gente está lidando com essa função especial do nosso psiquismo, do nosso espírito, não é? Nós vamos começar então com o instinto. Vamos lá. O que que é instinto, gente? Alguém tem? Instintos Podem são falar. aquelas sensações imprescindíveis à manutenção da vida, né? Sim. É, Automatismo, é, podemos usar essa palavra, né? o automatismo, é fugir de Isso, um grande perigo, isso. é, ou se proteger de alguma forma de um grande Bom, perigo, período. é fome, que você tem que alimentar o Saciedade. organismo. É, São todos sentimentos instintivos, para a né? conservação da vida, né? É, Isso aí que você conservação falou, da né? espécie e A da vida, a vida espécie, né? individual. É isso E, aí. E e o muitas instinto, vezes dos filhotes também, quando pequenos, né? e o Sim. instinto também, ele nem praticamente ele não depende da tua consciência, da tua razão, né? Ou seja, Não, 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 é. Não tem. ele Ele é é automatismo. inato, né? E Ele é automático, né? não é precisa estar fração de fração raciocinando de para segundo. você. É uma É, coisa assim isso. muito rápida É, entre principalmente o de defesa. E é isso. fração de fração. É muito Fração rápido. muito Menos de um rápido, né? segundo você receber o estímulo e responder. É isso aí. E na doutrina espírita, na Gênese, Kardec também aborda esse assunto, gente. Olha, isso aí que a Solange falou, né? A força oculta que solicita os seres orgânicos todos, hein? A atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação. Então, não pensa, não passa por um raciocínio. É involuntário, né? Com o objetivo da conservação. No livro dos Espíritos é uma espécie de inteligência, mas sem raciocínio, né? O que os espíritos superiores eles colocam aí, olha. Então, gente, o instinto existe em todos nós, até nas pessoas mais intelectualizadas, porque a gente pode pensar assim: ah, não, pessoas que são mais inteligentes não agem por instinto. Tem também, né? Ele existe sempre. Então, a gente pode até conciliar a inteligência com o instinto de alguma forma, né? E dar um pouco de razão para esse instinto também. É o que o Jason ele comenta conosco. Mas é claro, gente. Aí, ó, a alimentação também pela nossa sobrevivência, mas vai depender do que nós vamos fazer com esse instinto, né? Aí podemos utilizar a inteligência para dar uma regulada nisso daí de alguma forma. Quanto menos intelectualizado o ser humano for, mais ele age com as forças instintivas, tá? Então, uma pessoa pode agir dessa forma aí, ó, um desatino, comendo desse tanto. Tá saciando um instinto, né? Mas sem nenhuma razão. Nenhuma toque de raciocínio, vamos dizer, é isso. É dessa Com forma. a A gula gente ainda associada, né? tem, a gente vê pessoas ainda no nosso, né, no meio social que ainda agem, né, uma ancestralidade muito animal, um comportamento que prevalece o instinto em algumas ações, não é? A gente ainda vê isso na nossa sociedade ainda, entre nós, pessoas que são extremamente agressivas, violentas, que agem muito por instinto também. E o medo, muitas vezes, também reflete o instinto de conservação. Por exemplo, a gente É. está numa praia e vê um tubarão.
A gente vai sair correndo, não vai pensar qual é o tamanho do tubarão, qual é a espécie que ele é. Nós não vamos fazer essa avaliação. E nem quando a gente vê uma pessoa tirando Não, uma pedra na Márcia, nossa direção. até em estudo de neurociências se chama reação de fuga ou luta. Você Sim, observa a circunstância e numa fração de segundo você decide se segundos. tenta fugir ou se vai enfrentar. Uhum. Entendeu? Uhum. Isso Mas não há uma aí, análise, né? e aí derrama adrenalina no corpo a todo vapor, Sim, já aí derrama vários hormônios, entendeu? é isso Você aí. Então, a gente pode dizer Exatamente. que os instintos não são realmente ruins. fica. Sim, que não, claro que não. Porque a Não gente são às vezes ruins, tem por quê? intenção, quando a gente fala, aquele homem instintivo, né, que o instinto é ruim. Ele não é ruim. Ele é melhor muitas vezes que a razão, porque ele erra menos, Ele erra né? menos. Quando a gente A Ah, questiona, questão, a gente se ferra. Ele erra menos. solta um foguete perto de um cão e vê se ele não corre. sim, Um foguete de São instintiva, João. né? É Mas instintivo. é instintivo. Mas assim, o instinto, ele não, ele é diferente da inteligência, porque quando alguém vai atirar alguma coisa em nós, a gente não fica pensando na, na velocidade que a pedra vai atingir a gente. Não, a gente vai sair correndo, a gente vai Uhum. desviar, né? Instintivamente, com o instinto de conservação, Agora, né? quando o estímulo é prolongado, aí você começa a raciocinar com mais clareza quais são as hipóteses. Vamos supor, você está acuado, né? Hum, Aí você vai raciocinar com mais clareza, com mais calma, as hipóteses de sobrevivência. O que fazer sim, para As, sobreviver as naquelas aí, possibilidades, condições? né? Aí você é, começa a mas analisar as possibilidades, né? é. Exatamente. Aí entra o raciocínio, Aí pensamento, já tudo não isso. é mais exatamente aquele ato instintivo daquele primeiro Não, momento da não, conservação, não. né? Aí você passa para a Não segunda é. etapa. É tipo Isso, essas pessoas que são raptadas, etc. e tal, que ficam um caminhão de tempo presas. Ela passa primeiro o sim, primeiro o estímulo, que é primeiro de. momento, E depois ela vai para o segundo. sim. É isso aí. Então, gente, o instinto tem até uma razão de ser, como a Miriam falou, utilidade, né? Porque vai preservar a nossa. O instinto de preservação, de conservação, né? Fala muito alto aqui nisso. E é claro que à medida que vamos evoluindo, a gente vai aprimorando sentimentos e o instinto também vem num processo crescente. A questão do medo que a gente falou anteriormente, né, que Solange até comentou também, eu estava ouvindo um neurocientista falar quando a gente se depara ou com um cachorro que nós temos muito medo. E aí ele fala que tudo que acontece com o nosso corpo físico é exatamente dilatação da pupila, o estômago fica enjoado, intestino. A gente não consegue controlar. Ele fala até o nome peristal. Peristaltismo. Isso. Peristaltismo. Peristalse Ela exacerbada. É. Você vontade de tem ir ao banheiro, diarreia. né? Uhum. Tanta Exatamente. O criança que antes sangue de fazer prova fica nervosa e fica fica com desse jeito, diarreia. não é? Os grandes também. Então, também. E os grandes também. Então, quantas coisas, né, que são nosso organismo. Lembra lá que nós mostramos a imagem do espírito, perispírito e corpo físico? O espírito mandando a informação para o perispírito que imprime no corpo físico aquelas energias todas e o corpo físico reage, né, nas questões físicas mesmo. E aí, gente, sobre o instinto, quem mais está aí na sala, Miriam? Me ajuda a ver aí as meninas. Querem fazer algum comentário? Pessoal, levante a mão que a gente vai chamando. Pode fazer, abre o Isso. microfone, pode falar, gente. Deixa eu Podem fazer ficar à um vontade. comentário, então. É por isso que muitas vezes, né, a gente observa atitudes de animais, como, por exemplo, o cachorro mesmo, que é uma referência que a gente tem,
e a gente fala, não é possível que esse cachorro só pode estar pensando. Na verdade, é uma inteligência instintiva, não é? Ele não tem o Exatamente. raciocínio. Ah, Não. mas por que que ele não tem o raciocínio? Porque raciocinar é você ser capaz de solucionar alguma coisa, de providenciar alguma coisa no Uhum. sentido de você analisar uma situação, bom, eu preciso construir isso, eu preciso resolver esse problema. O cachorro ele não tem isso. Mas ali, por exemplo, às vezes ele salva uma criança de um afogamento. É um instinto de preservação associado, claro, àquele amor que ele tem pela criança, né? O carinho o que trata. Então ele protege a cria, né? Ele vai proteger aquela cria ali, ele vê aqui daquela maneira, está em perigo. Como avisa quando a pessoa está passando mal, é uma questão instintiva mesmo, né? Uma inteligência instintiva. Isso tudo. Alguém, Miriam, levantou a mão, quer fazer o comentário, gente? Vamos, As povo. meninas estão quietinhas, vamos, meu povo. Meninos e meninas, né? Nossa, o povo está muito quieto demais, não tem nada aqui, Calado. nem uma mãozinha. Ai. Então vamos falar da inteligência um pouquinho, né? A gente está falando dessas funções psíquicas, né? Falamos do instinto, agora falar da inteligência, né? Ah, os conceitos todos do ponto de vista científico, gente, tem estudioso para todo lado, né? Com milhões de informações. A gente deu uma enxugada, né? Inteligência é a capacidade, né, de aprender, de conhecer, é uma função mental, né, que o Jason ainda coloca aqui, que permite ao ser humano conhecer e aprender. Ela é cognitiva, a gente aprende, a gente, né, possibilita conhecimento. A inteligência é isso. E no nosso contexto social, diz que existem pessoas mais ou menos inteligentes, né? Mais inteligente, aquela que tem facilidade, né? São mais inteligentes. E existe o teste do QI, né? O coeficiente de intelectual para determinar a inteligência. Então, quem tem mais de 110 é considerado muito inteligente. De 90 a 110 é o mediano ali, e, e abaixo disso são poucos inteligentes. É uma classificação científica. Mas chegou um cara que falou assim: olha só, não é bem assim, não. Não é Ele chegou mesmo? e disse assim: o QI é apenas uma parte do potencial humano. É necessário incluir um conjunto muito mais amplo de competências. É o Howard Gardner, né, que foi o criador da teoria das inteligências múltiplas. Ele falou assim: olha só, QI é uma parte muito pequena. E aí ele traz para a gente um leque de inteligências, né, que iriam compor todo, né, essa classificação do mais ou menos inteligente. E aí ele fala inteligência linguística. Os escritores, os professores têm na inteligência linguística isso bastante elaborado. A inteligência musical, compositores, os músicos, né? A lógica matemática, lógico-matemática, né? Problemas lógicos, matemáticos, físicos, economistas. Essa daí eu estou devendo, vocês que me conhecem sabem disso. Essa minha inteligência é muito pouco desenvolvida, não é? A inteligência espacial, arquiteto, engenheiro, olha como que esses profissionais conseguem, né, olhar para um espaço físico e ver coisas que a gente não consegue ver. Tem a corporal sinestésica, que é a inteligência dos dançarinos, jogadores de futebol também, os atores. A inteligência interpessoal e a intrapessoal, e aqui a intrapessoal é as emoções conosco mesmo, tá? Nossas emoções, os nossos sentimentos. E a interpessoal é a capacidade que a gente tem de estabelecer relações com outras pessoas. Tem gente que tem uma, de repente, a interpessoal mais, né, adiantada do que a intrapessoal, de olhar para si mesmo.
E ele ainda estudou uma inteligência naturalista, dos ecologistas, a dos pintores, que ele chama de pictória. Enfim, gente, ele veio dizer para a ciência assim: olha só, o QI é uma parte muito pequena. Não dá para a gente dizer que uma pessoa é inteligente só pelo QI. E aqui, só para a gente entender, porque dá para a gente entender que é a inteligência emocional. A maioria de nós ainda tem pouco desenvolvida a inteligência emocional. O QI está aqui, ó, na lógica matemática e na linguística somente, não é? E as Se você outras? E os for outros avaliar um componentes? autista no dia de hoje, ele pode não passar no QI como um QI baixo, e, na verdade, ele tem um super QI. Só que não, Em a outras, forma de ensino não está sendo apropriada para ele. nada para ele. E isso serve para nós, né, Solange? Eu brinquei aqui porque a parte lógica matemática é uma dificuldade minha, mas eu tenho uma outra aptidão, que é uma inteligência musical, não é? Porque eu fui treinada para isso, eu aprendi também isso nessa encarnação, de repente trouxe também de outra, mas todos nós temos pontos de identificação daquilo que são as nossas capacidades. E a gente olha para esse quadro, a gente consegue se identificar, né? Sim. Em algumas facilidades e outras Por exemplo, dificuldades. é interessante porque eu me lembro muito, quem é muito fã do Gardner é a Estela Salomão. Ela é fã de carteirinha dele, ela já fez vários estudos, ela já apresentou isso na época que ela era coordenadora da escola que eu dava aula também, uma escola particular. Então, ela sempre colocava para a gente. É muito interessante, por exemplo, às vezes você vai analisar o QI de uma pessoa, né? E ela tem habilidade na matemática lá. Mas, por exemplo, a inteligência espacial dela é muito dificultada. Vou dar um exemplo do que seria essa inteligência espacial, né? Você vai num lugar, você vai num shopping, você chega lá, bota o teu carro. Na hora de ir embora, você Não esqueceu lembro onde onde você está. botou. Você não consegue fazer aquela conexão, você não tem aquele. Tipo assim, eu coloquei aqui, eu sei que está aqui. Não. Aí você fica procurando de garagem em garagem, apertando a chave do carro. Às vezes até esquece onde colocou. Assim, meu Deus, cadê o carro? Não me lembro É a direito mesma nem coisa, você está na rua, entra numa loja, você não sabe se você veio da direita ou da da esquerda. direita ou da esquerda, exatamente. É, Por exemplo, você faz uma exatamente. viagem, vai daqui, vamos lá, vai ao Rio. Tem gente que vai uma vez só, depois, se você mandar sozinho, vai. O caminho E fica tem aqui na outros que cabeça. não, Tem outros né? que tu pode ir 300 vezes, tem que botar o GPS porque não consegue acertar. É as É isso aí. E divergências, a né? E não gente é vê por em isso, outras áreas, né? Em outras exatamente, áreas a pessoa é é desenvolvida, desenvolvido. Não é por né? isso que ela tem, que ela não é inteligente, né? Sim, é verdade. E aí eu pergunto para vocês, essa pergunta aí, podemos adquirir todas essas inteligências em uma só reencarnação? O que vocês acham? Não, não. Meninas, cadê a galera do grupo, gente? Cadê a galera do grupo? Não, acho que isso Thelma, é um acúmulo, Carli, né? É um acúmulo de. Ana Cristiane, Paula, vamos lá, Luciana, Ana Lê. Paula, E aí, Derli, Ale? Luciana, Alê. O que vocês Vai acham? tirar Podem zero, hein, falar, fiquem à Ale? vontade. Vai A ficar de gente prova, hein, Ale? consegue. É, Não, né, não, a gente não Não, consegue. Carli. Não, não. Eu acho que em cada uma a gente vai adquirindo algumas experiências e vai fazendo com que, né, facilite esse desenvolvimento. Mas a gente não consegue tudo isso numa só Mas de só, jeito né? nenhum. Tá É que nem o pouco, homem né, de bem, Carli? né, Carly? Tá que nem o homem de bem, né? É Exatamente. Estamos verdade. tentando. Eu É concordo com a verdade. Você Olha o tem Ale falando que razão. nunca sabe onde que coloca o carro. Alê de Deus, Alê, você tá igual a mim na lógica matemática, E hein? agora, né, Não dou graças a conta. Deus, aí nesse ponto, graças a Deus é o celular, porque agora quando eu chego nesses lugares que são desconhecidos, eu já tiro foto da onde está o carro. Pronto. Boto Também. lá. É G1, G2, número tal, letra A, B, Pronto. C, eu já, ó, plim! Aí depois lá, Não tem tá como esquecer, aqui. né, Não tem como Georgia? esquecer. Só não pode acabar a bateria, né?
Não, eu Então, acredito que gente, não também, acredito que não. né? Eu sou como a Ai, Márcia, a Cristiane, minha ó. inteligência matemática, misericórdia, Bem-vindo Misericórdia ao é a grupo. palavra. misericórdia. Quando Mas eu tenho o Cristiane, a Márcia encontrou um aplicativo que faz divisão, você está entendendo? Quando a gente faz alguma coisa, cada um dá um tanto, não sabe quem deu, quem que vai voltar, o aplicativo dá tudinho para gente, é um Faz espetáculo pra aqui. gente, Cris, é uma eu beleza. É uma benção, Cristiane. A É gente para a apanha, pois é. internet, essas coisas assim. Meu Deus do céu, só a misericórdia. Mas eu tenho uma inteligência, eu não sei qual é o nome que se daria, que eu consigo olhar qualquer artesanato, qualquer um, do mais caro que vocês imaginarem, e eu copio. Olha só, tá Olha vendo? só! Eu copio do mais caro É que memória fotográfica, isso aí. É, Tem uma interessante. memória e consegue executar, né? qualquer um com Consegue Tá perfeição. reproduzir, vendo? né? Ela Vou fazer reproduz um curso com a Com Parabéns! Cristiane. perfeição. muito. Vou fazer Ó, um curso com a Cristiane. Com Aí, perfeição. Ana O fala, Tem que curso vai botar boa! a ganhar 10 Cristiane vagas. no artesanato lá pois do Ó, é. ó, Vanderlei para a Derli tá ajudar com o a Da mão pessoal Derli, levantada, é do hein? isso que eu ia Isso. E falar. artesanato. aí, Derli? Então, eu penso que quando conseguirmos alcançar toda essa, já não é mais nesse planeta que a gente vai estar, porque o nosso cérebro não comporta todas, de jeito Isso nenhum. Então, a nossa tudo. estrutura física não comporta. Não tem um ser humano, pelo menos que eu já ouvi falar, E ela Tá falhando, Derli? falhou. Tá, né? Ela deu uma Derli? congelada. É. Que é difícil, né? A pessoa ser bom em tudo. Pelo menos no grau evolutivo que a gente está seguindo o que a Derli. Derli quer E acho que continuar? ela, Se você a está por Derli, tá aí? aqui. Tá aqui, Derli, tá? tô assim, não, mas era só essa colocação mesmo, que para mim, lendo, é humanamente impossível. É impossível, é verdade. Então, na visão espírita, gente, é exatamente isso. A gente vai desenvolvendo aptidões, como o Carli também comentou, né? Ninguém constrói um conhecimento científico numa só encarnação. Aí aqui o livro até dá o exemplo do Einstein. Isso não foi em uma só encarnação, por aquela sequência toda, né, de pensamento que ele traz. Ninguém em uma reencarnação se transforma num Francisco de Assis. Isso tudo são aquisições. Lembra que a gente falou das bagagens que a gente traz, do nosso psiquismo, que tá, o nosso espírito, não é? Aos poucos a gente vai desenvolvendo. Então, como a gente falou, que uma pessoa vai ter um QI maior que o outro em algum aspecto, não necessariamente em todos eles, ou quase nunca, né, gente? Não vai ter. E a doutrina espírita nos ajuda muito a compreender essa teoria do Gardner, né, do Howard Gardner, nos ajuda pra caramba, né? E a gente vai, de alguma forma, em cada reencarnação, né, aprimorando essas nossas aptidões. E aí, agora vamos falar um pouquinho dos sentimentos. Falamos, né, das funções psíquicas do instinto, da inteligência, isso. Estamos ainda no nosso tempo, vai dar para a gente fechar. Os pesquisadores, os cientistas, eles acham, eles entendem que os sentimentos são manifestação diária do cérebro, somente, os cientistas materialistas. Então, a gente percebe que a neurociência cada vez mais consegue localizar aonde está a audição no cérebro, onde está a fala, onde está a inteligência, consegue localizar isso tudo. Porém, existe algo. O estudo do cérebro é super importante, né? Do ponto de vista material, que ele também, como a gente viu lá anteriormente, é ele que manda para o corpo físico todas aquelas emoções oriundas lá do cérebro, né? Desculpa, do espírito. Então, além do cérebro, tem uma coisa que está antes do cérebro, que a gente viu anteriormente, é o espírito. A ciência estuda o cérebro, o corpo físico é importantíssimo, sem dúvida alguma, né?
mas se restringe à parte material, tá? Aquela do material mesmo, mensurável, do corpo e do cérebro. Mas vai chegar um tempo em que, e esse tempo não está longe, e vai chegar no espírito, no perispírito, e daí para chegar no espírito vai ser realmente um passo. A gente já consegue perceber em alguns estudos da área médica sobre prece, meditação, passe, algumas universidades no Brasil já fazendo pesquisas com doentes em hospitais, né, faculdade de medicina, com pacientes submetidos ao passe, à prece, independente da religião. Então, já existem estudos, cadeiras em universidades, a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, a UF, já tem uma cadeira de espiritualidade, não é de espiritismo, que estuda esses efeitos da prece, da meditação e do passe sobre o corpo humano. Isso já tem resultados que já são, né, provados. O doutor Na Sérgio USP Oliveira, também, na de a Campinas USP, também. isso, né? Todos eles já têm, porque isso daí, essas, essas terapêuticas, E vamos no dizer mundo assim, também, né? influenciam o nosso corpo físico sem dúvida nenhuma. Né? Lá no Evangelho, Kardec diz, né, o que a gente tem lá? Olha, o poder da prece está no pensamento. Podemos orar em qualquer lugar, mas ela está no pensamento. Por isso ela influencia o corpo físico, de alguma forma. O sentimento, então, ele é a coisa mais importante, é o cerne do espírito, da espiritualidade. O sentimento é o cerne, gente. E a gente está falando aqui de emoção, de sentimento. E eu vou fazer só uma pequena abertura, porque a Luciane vai tratar no final do mês, né, quando ela estiver conosco, sobre as emoções. E aí eu vou dizer, qual a diferença, gente? Muito rapidamente, né? Qual a diferença entre emoção e sentimento? O que que vocês acham que é uma coisa da outra? Que existe uma diferença, não é? Marcelo fez uma palestra sobre isso, não foi, gente? Foi isso que eu ia falar. Eu estava em dúvida se foi o É, Marcelo ou a Miriam, mas acho que foi o Marcelo que fez. Miriam, é, Miriam fez. Miriam, Miriam fez mas uma palestra Marcelo sobre emoção e também. sentimento também. Acho que o Marcelo também Marcelo, fez. É, eu lembro bem do Marcelo falando do... Emoção e então, gente, sentimento, fez mesmo. é, Tem a diferença. emoção é aquela coisa, são processos espontâneos que estão fora do nosso controle. Algumas pessoas podem até perceber, dar expressões físicas mesmo, como uma risada no momento de alegria. A emoção é aquele primeiro rompante. O sentimento, não. O sentimento, ela é a maneira como a gente interpreta a emoção, porque a gente tem consciência, a gente toma decisões com os nossos sentimentos, a gente consegue controlar os sentimentos, tá? Coisa que a Parece gente instinto e não razão, faz né? com a emoção. Então, achei bonitinha essa uma imagem do slide da Miriam, né? Essas emoções básicas, né? Que é o medo, a raiva, o nojo, a tristeza, a alegria. Até o texto aqui fala só das quatro, não inclui o nojo, mas o nojo também é uma emoção aí. E para ficar bem claro para nós, gente, emoção é aquela reação imediata ao estímulo. Ganhei na loteria alegria. Se eu jogo sempre o que eu quero, a pura alegria. É algo que mexe com você, né? Mexe com a gente, que não envolve. O pensamento, ganhei na loteria, recebi aquela notícia. Mas ela é passageira, ela é momentânea, ela é aguda. Todo mundo vai perceber uma reação, né? Eu vou sorrir, vou ficar mais leve. Hoje eu ganhei na loteria, gente. Mas ela é passageira. Ela é aquela que a gente Porque se eu passa recebo vergonha, né? essa vergonha, é verdade. É, gente, você não casar, né? Não tem Paga o mico, jeito, né? passa vergonha, passa, porque Fica naquele, né, rompante, né, de emoção. é, E, e assim, se a gente, quando eu digo que ela é passageira, é porque se eu recebo uma notícia que um parente meu adoeceu, aquela alegria, ela é momentânea, né? Eu já vou ficar comovida com aquilo.
O sentimento, ele é alto, ele envolve um alto grau de componente cognitivo, percepção, avaliação de algo. A gente sente, a gente raciocina, ele não é passageiro. O sentimento, a emoção acaba e por muitas vezes ela, né, se desenvolve para chegar a ser um sentimento duradouro, não é? Então, a grande diferença, emoção é o rompante, né? O medo, a raiva, a tristeza, a alegria daquele primeiro momento. E sentimento é algo mais duradouro, que nós temos como controlá-lo. Pode até Então, escolher, né? Se você vai, se quer sentir ou não. Por exemplo, às se vezes quer, exatamente. você vê uma situação catastrófica, aquilo não te comove nem um pouco. Outras pessoas já ficam com aquele sentimento de, meu Deus, por quê? Isso é o sentimento. Agora, a emoção, ela é espontânea, né? Vai, pá, Ela é espontânea, ela chega, né? ela chega E aí chegando. também, com todos aqueles componentes físicos que a gente falou, né? Da pupila dilatada, do estômago, né? Pessoa com medo pode até fazer nas calças, né? Não é? Às Isso vezes tudo são reações às vezes você físicas. se prepara para não sentir essa emoção. Você sabe que você vai enfrentar uma situação que você não quer emoção, mas muitas vezes você não controla. Não consegue, Você fala, eu né? não quero, eu não quero, eu não quero, vai chegar na hora, não tem Ah, jeito. bom. Aquilo vem e você reage, né? Assim, É, não dá para você, às vezes você não se percebe, mas o sentimento é elaborado, né? Já é é diferente, diferente, né? né? Ele é diferente, gente. E é muito interessante que se a gente pegar, né, essa assertiva do Espírito da Verdade, né, Espírito amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruir-vos, eis o segundo, a prioridade está no amai-vos, porque ele é o sentimento por É um sentimento. excelência, não é? Então ela está ali, ó, ele é a excelência das virtudes. Por isso, né, ele está ali colocado não aleatoriamente, colocado em primeira instância mesmo, ali, né? Importante. Na visão Haja espírita, visto a questão dos 10 mandamentos, né? Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as pois coisas. E qual é, é o segundo? é o próximo, Amar ao né? próximo como a si mesmo. Próximo de Então, si mesmo, é isso tá aí. ali. Então, gente, na visão espírita, nossos sentimentos também passaram por uma progressão, tá? Do instinto, né? Os primários ali, passando pela sensação, nas primeiras emoções a se configurarem nos sentimentos, não é? Por isso que a gente falou um pouquinho ali da emoção. Então, o sentimento é isso tudo aí elaborado. A gente passou por todos esses, né? Essas fases para chegarmos ao sentimento. E Kardec, no Céu e Inferno, olha o que ele diz, gente. Demais, no encarnado como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz mistério atuar. É aqui que nós precisamos atuar no sentimento, na educação desse sentimento. E nós podemos sim educar os nossos sentimentos e, e lá no Evangelho, na Lei de Amor, É no isso que eu ia. capítulo 11. Era aí que eu Olha estava que procurando. lindo que é isso, gente. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos, olha só, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Lembra aquela sequência que eu mostrei do instinto, sensação, emoção e sentimento? Sentimento é o instinto elevado à altura do progresso feito. Na sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, gente, olha o que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos reforçando esses conceitos. E sobre o amor se aprende. Nós podemos aprender a amar? Sim. Mas para isso, a gente vai precisar se mover em direção a esse sentimento.
que é uma decisão. Depois é uma ação, tá? E depois é um sentimento. Então a gente pode sair hoje daqui decididos a amar. Eu não estou dizendo de um amor entre homem e uma mulher, a amar o outro, a amar o irmão de alguma forma. Então a gente pode sair hoje daqui decidido a amar aquele ser na nossa família que nós temos tanta dificuldade e decidir a cultivar isso. Porque a gente precisa ter esse movimento. Quando a gente se move para o amor, a gente começa a conhecer, o conhecer tanto nas ações como também estudando. A doutrina espírita é farta. Nós estamos tendo a oportunidade de estudar as obras da Ivone do Amaral Pereira ou de André Luiz, onde a gente vê, a gente ali ó, aprendendo que só através do amor. Ele não é um caminho, não, ele é o único caminho para a gente crescer. E depois a gente consegue vivenciar, né? Então é um conjunto. Amor se aprende? Sim, a gente aprende a amar. Basta que a gente queira e comece a praticar naquela função geral do psiquismo, com atenção e para que tudo aquilo se torne um hábito, né? Aí vamos avaliar nossos hábitos. Uma coisa vai puxando a outra, né? Então a gente veio nessa linha hoje para conseguirmos compreender. Vamos compreender, né, a importância de educar. O amor é por excelência o sentimento. E podemos aprender a ele. Então, gente, assim eu. Ô, Márcia, eu baixei o vídeo, tá? Se você quiser, eu coloco Ah, aí, ó. Você eu acho colocou, que vai dar. um minuto e pouco que você colocou? Um minuto e... Pode ser até 2 minutos, tá, Jorge? Que entrou a propaganda, eu tirei. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, né, um pouco do que seja essa educação de sentimentos, da origem, da onde a gente pode trabalhar para estar educando esse sentimento. Muito obrigada. Antes da gente terminar, a gente vai ainda ouvir a nossa música, mas eu queria saber se alguém quer fazer um comentário. Fiquem à vontade. Ah, obrigada, meus amores. Miriam, você faz um print da tela para mim, para depois eu anotar os nomes das telas, né? Então, gente, para encerrar, Thelma e Solange, bebê, eu vou torcer para que vocês ouçam a música agora, né? Para que a gente possa sair daqui essa noite com esse sentimento de paz, de equilíbrio, de tranquilidade. E eu vou pedir então a Geórgia para que ela compartilhe aí para nós a música.
Jesus, mestre de infinita bondade, aqui agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, buscando nossos esclarecimentos, para que assim possamos nos compreender melhor enquanto espíritos imortais que somos, agradecendo por a nossa existência, agradecendo por esse corpo físico que nos serve de instrumento para o nosso progresso, e pedir, Senhor, pedir que nos dê força para continuarmos nessa caminhada com discernimento, com lucidez, mas, sobretudo, com muito amor em nossos corações e que possamos distribuir esse amor a todos aqueles que conviverem conosco, que possamos transmitir a paz que essa música nos trouxe em todos os ambientes em que estivermos. Por graças a Deus. Gente, obrigada. Obrigada, boa noite. Paz e Boa luz. noite. Obrigada. Até a próxima terça. Até a Obrigada. Miriam é a próxima que vai estar Obrigada. conosco, hein, Agora gente? A eu Miriam está ouvi, tá, conosco. Marta? A Ai, gente que vai falar bom. sobre herança do passado. Ai, Thelma ouviu Não é também? aquela herança, não, tá, gente? Não é a herança? Não, essa eu já recebi, É não muita tinha nada. pior, viu? Muito bom. Boa noite. Até Ana a Paula, próxima quero falar com terça. você. Oi? Quero Boa falar com noite. você. Ah, Boa Boa noite, Boa noite. gente. Boa Tá noite. assim ou assim, Ana Paula? Boa Para noite. quinta-feira. Ah, Hoje, sim, ó. sim, sim, sim. A Janine Ana entrou Paula, esse ano. Entrou esse. Janine. Ô, Miriam, você Bom, fez o print, porque não deu para eu eu anotar as fiz. pessoas que foram chegando. A Janine, a Thelma também não estava semana passada. Eu anotei, Janine e Eu acho que Thelma. Mais alguém? eu acho que a A Thelma estava. Isabel entrou. A Luciana Carman, que também não veio a semana passada, eu escrevi para você. Escreveu? Ah, então tá. Ah, Aham. bom, que aí eu anoto aqui direitinho. Tá bom, gente? Gente, Tchau, um gente. beijo, Valeu, obrigada, boa tchau. Tchau, noite. boa Boa noite. Tchau. Tchau. noite. Tchau. Tchau, gente.